Cadê o champa? Ah! Todo mundo tem a sensação que está aqui nessa sala não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Aí, galera, depois verifiquem se a Bianca assinou direito de imagem, que eu acho que a gente tá correndo riscos sérios aqui, viu? Porque ela tá sendo constantemente usada como cenografia. Ai, meu coração. Ele vai querer aparecer no meu podcast. Que traição. Aí, mas agora falando de coisa séria. Falando sério, olha o feedback dos alunos da CRIA aqui. A Fê, ela entrevistou uma porrada de gente essa semana. Eu mostrei pro dia. Aqui. Foi super legal. Falei com o Aron, né, um cara que estuda, fez administração, mora em Campinas, trabalha numa empresa de tecnologia pequena lá, que faz testes de software chamada Sophist. E ele falou que, saiu da faculdade e sentiu que tinha uma base teórica, mas não aplicava no dia a dia, né? Ele falou que um dia ele recebeu uma newsletter tua, Rafa, falando justamente isso, assim, que a faculdade não prepara. E ele falou, cara, eu sou uma das pessoas da CRIA, né? Ele falou que ele tinha uma expectativa de ter realmente um conhecimento e uma bagagem do que estava sendo colocado nas empresas e tudo isso. Ele fala, cara, eu não tive, como eu não estava numa empresa dessas que faz tudo isso de marketing, eu não tinha acesso a isso. Eu queria ter essa experiência e colocar a mão na massa. Ele está com 75% do curso feito. Aí parece um moleque com uma puta garra, tal, assim, que estuda, faz as coisas, então super bacana. Ele fala que ele super recomendaria a CRIA. Até eu nem usei esse termo NPS, e ele falou, meu NPS seria 10, né? E ele falou coisas super interessantes, né? Ele falou, puxa, eu gostei muito... Você completou o curso, seu safado? Eu vou na ordem aqui mesmo, que tá minhas anotações. Você não fez, não? Pra vocês terem o cheiro. Depois eu vou dar uma organizada pra mostrar com os insights, assim, do que cada um trouxe. Mas eu perguntei, o que você achou? Você conseguiu implementar essas coisas no dia a dia? Ele falou que conseguiu, principalmente as coisas relacionadas à estratégia criativa, que ele tá agora mudando um pouco para anúncio, para outras coisas, mas que ele tá aplicando o que ele aprendeu, principalmente em copyright. E aí, esse coach eu achei fudido, né? Ele fala, eu tô mais confiante Adoro, pra discutir sobre marketing, publicidade, estratégia, com mais segurança, eu me sinto plenamente capaz. Pega essa. Ele falou que, antes ele nem se sentia seguro pra discutir, falando, não, isso não faz sentido, isso faz sentido. Pega essa. E é que agora ele se sente capaz de fazer isso. Isso eu achei foda. Foda-se a faculdade. Esse é o resumo. Não, mas é demais. E todos os feedbacks, assim. Todos. E isso porque o modelo de educação tá ficando... Para essa terceira turma, talvez seja 10 vezes melhor do que as duas primeiras. A segunda foi 10 vezes melhor que a primeira, e esse vai ser 10 vezes melhor que o segundo. Cara, em 6 meses a gente vai formar marqueteiros e publicitários igual a SPM, a faixa e qualquer outra merda dessa, eu nem sonho em fazer. Esquece. Perfeito, foda. Assim, é curioso, a gente debatendo isso no nível micro aqui, e aí eu sou uma pessoa que opera sempre olhando os extremos e fazendo contraste. Cara, isso é tão diferente do que existe aí fora, mas tão diferente, cara. E aquilo que a gente falou cara, que é o momento perfeito pra gente shiftar a cabeça de faculdade, porque é um momento que as pessoas estão se ressignificando, cara, a forma como fazem tudo, né? E assim, pagar R$3.900 para SPM, para PUC, para estudar publicidade, cara, assim,
Cara, é uma coisa que as pessoas vão repensar. Até trazendo um paralelo, crise de 2008 e 2009, nos Estados Unidos, que era um país mais digitalizado, foi um ano onde o investimento em digital, se eu não me engano, saiu de 7% para 31%. Porque é um momento que as empresas pararam e repensaram as coisas, né? Você precisa às vezes de um choque desse para ganhar capital político para fazer movimentos diferentes. E eu acho que o Covid, cara, é um momento enorme, enorme para a gente ressignificar a faculdade. É enorme, enorme. Faça isso também. E pra gente falar um pouco de número, né, do que foi essa live, a maioria das pessoas já sabem que a gente bateu mais de 3,3 milhões de visualizações simultâneas, que a gente ultrapassou as 55 milhões de visualizações totais no vídeo. Isso é um recorde pra gente, mas eu quero destacar alguns outros números aqui, como por exemplo, alcance potencial. A gente trabalha com algumas plataformas e numa delas a gente consegue ver, de acordo com os compartilhamentos dos perfis que estão falando da ação naquele momento, qual que é o alcance potencial que ele tem na população. E por incrível que pareça, a gente chegou a 60 milhões de pessoas quase. Fala Marília, expectativa gigante pro show de hoje aí pra gente celebrar o pequeno empreendedor. E com isso em mente, queria pedir Infiel, que é uma música do seu primeiro álbum, e a gente relembra aí toda essa galera que tá na luta, que tá tirando um negócio do chão. Acho que é um excelente momento. Beijo! Foi uma semana super importante na nossa história e justamente por ter sido uma semana super importante na história de um dos clientes mais estratégicos que a gente tem aqui na casa. E desde sempre um projeto construído a várias mãos, né? Então foi um trabalho de parceria incrível. É super importante a gente ver cada vez mais as marcas participando de transformações sociais super importantes, com um enorme orgulho. A live foi uma comprovação absoluta de que a Stone está e sempre esteve presente ao lado do empreendedor, ao lado do público que a gente trata com tanto carinho aqui na agência, né? Tem 200 mil pessoas ali esperando. A gente tem esperando na live, tem metade do recorde mundial antes do corona. O recorde era 400. Só esperando tem metade do recorde mundial. Isso é uma loucura. E a gente abraçou esse desafio com muito carinho. E a gente criou uma estratégia que era todo um ecossistema de conteúdo que ajudava tanto o pequeno negócio a vender mais através de ferramentas, de conteúdos diários e didáticos, além de lives e todo um ecossistema de conteúdo com esse intuito. Mas também a gente se atentou muito em criar uma cultura nas pessoas para elas valorizarem esse pequeno negócio, né? Para a gente criar uma visibilidade a essa causa. Um milhão. Caralho, vai derrubar a internet esse negócio. A gente foi muito bem nesse desafio. Boa parte dos Trend Topics do dia eram falando sobre essa live da Marília Mendonça. E foi um desafio que a gente ficou muito feliz em trabalhar. E acredito que ele só mostra que é possível, nesse momento de muita informação, buscar estratégias assertivas e que façam sentido para as pessoas e para a sociedade de maneira geral. 2.850.000! Foda-se!
3 milhões, gente. 3.1, gente. 3.1. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Ah, caralho! Então foi! Foi! Porra! Cadê o champa? Ah! E eu queria dividir hoje com vocês uma reflexão que eu tive sobre esse recorde mundial, né? É muito interessante, eu nos últimos 4, 5 dias aí, eu investi muito tempo refletindo e analisando, cara, por que a gente, né? Por que será que a gente conseguiu fazer isso? Porque não é uma campanha bem sucedida, é um recorde global, né? Agência nenhuma na história fez isso, empresa nenhuma na história fez o que a gente fez, na história da humanidade. Então, assim, isso me fez dar 3 passos para trás e tentar traçar algumas correlações, né? E a primeira imagem que eu pego é que todas as razões lógicas sugeririam que não deveria ter sido a gente, né? Assim, existem infinitas empresas com mais recursos, com mais gente, com mais tecnologia, com equipes criativas maiores. Assim, a conclusão que eu cheguei, e eu acho que isso é extremamente instrutivo para tudo que a gente for fazer hoje e ir para frente, e inclusive qualquer pessoa do planeta Terra, eu acho que passa pela mesma narrativa quando está tentando fazer alguma coisa relevante, porque vai ter sempre alguém com mais recurso que você, vai ter sempre alguém um pouco mais na frente que você. E a razão pela qual eu acredito que a gente conseguiu fazer isso é o mesmo motivo que eu tenho certeza que a gente vai fazer vários outros, não só esse ano, como nos próximos 10, 20, 30 anos para frente, tá? É que a gente se importa muito mais do que outras empresas e outras pessoas. Recorde mundial. Eu tinha muita vontade e sonhos muito grandes, mas eu não tinha certeza se a gente tinha um diferencial real, tá? E hoje em dia eu já tenho muita clareza sobre o que é e por que está acontecendo, mas se você me perguntasse há um ano atrás, a minha pergunta ia vir muito mais do coração do que do cérebro. Então é curioso a questão de timing. Algumas coisas. E aí eu preciso distinguir 2 mercados que são completamente diferentes e que eu sei que algumas pessoas aqui vão confundir. Você tem agências de marketing digital, agências de performance, que é um nicho de mercado que foi criado pela Resultados Digitais no Brasil e todo um panorama e ecossistema de agências que sobrevive e tem os seus modelos de negócios pautados nisso. Isso é marketing digital. E você tem publicidade. A gente é uma agência de publicidade. Então, essa é uma confusão gigante que as pessoas fazem. A gente não faz inbound marketing, a gente não faz criação de e-book, gestão de blog, assim, esse não é o trabalho da Avelar. Esse mercado é um mercado que, na minha visão, ele tem dinâmicas muito diferentes do mercado publicitário. Então, eu vou focar no mercado publicitário, que eu acho que é onde está o nosso delta. O mercado de publicidade no Brasil, ele tem heranças da forma como a estrutura foi montada e ele tem incapacidades de grandes conglomerados que têm milhares de funcionários e processos gigantes e sistemas legados de se movimentarem rápido frente à mudança. Então você tem 2 coisas. Falando do modelo brasileiro, o Brasil é uma bizarrice. O Brasil e a África do Sul são os 2 países no mundo onde você tem um conglomerado de mídia que tem uma quantidade de poder desproporcional frente a outros. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, a formação de opinião via mídia ela é muito mais segmentada. Nos Estados Unidos você tem CNBC, CNN, você tem várias redes diferentes. No Brasil você tem a Globo. Nos Estados Unidos você tem a Naspers, na África do Sul você tem a Naspers, né? Então assim, é curioso como a dinâmica desse semi-monopólio da Globo criou engrenagens perversas no modelo para trás. Então o que você tem no Brasil? Você tem, número 1, alocação de mídia sendo feita. Mídia é compra de espaço publicitário, para quem não conhece. Sendo feita não com base no que vai mover ponteiro de negócio, mas com base no rebate que você vai ganhar da Globo de acordo com o teu volume de investimento. Isso é bizarro.
É super interessante observar o desdobramento de tudo que está acontecendo, né? Batemos o recorde mundial do YouTube ontem, mas assim, é curioso como isso surpreende as pessoas. Isso é o que mais me intriga. Porque, assim, desde manhã, pela forma que a gente estava fazendo as coisas, a gente já sabia que ia bater. Eu falei disso 13 horas antes. E é curioso porque é óbvio que tem muito mérito, cara, desde estratégia, criação, mídia, como é que você distribui, como é que você insere esse cultura, pô, tem um puta mérito da campanha aí. Mas eu sinceramente acredito que se mais empresas levassem a internet a sério e parassem de alocar 80%, 90% dos seus orçamentos em lugares onde o consumidor não está prestando atenção, em lugares onde as pessoas não ligam, que você não forma cultura, você não gera opinião, cara, esse tipo de coisas iam ser atingidas e feitas a cada semana. E é interessante esse debate, tá? É interessante como eu acho que o período Covid, apesar de ser um período que está exigindo muita coragem e empatia da gente, um momento super difícil para o país, mas assim, eu sei que ele vai acelerar a gente 5 anos em 5 semanas, em termos de comportamento de consumidor. E os executivos e as empresas vão precisar se adaptar para isso, senão as companhias que hoje em dia gastam 60%, 70%, 80%, 90% do orçamento em off vão perder relevância. Então isso me anima, porque o Brasil, apesar do hype todo e dos recordes estarem sendo aqui, ele é extremamente retrógrado na forma como as companhias alocam o investimento. Então acho que essa é uma esperança que eu tenho aqui dentro, que mais pessoas entendam aonde você forma opinião em 2020, porque não é na televisão, meu amigo, não é.